sua vida. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você já está com a Bíblia aí nas suas mãos? Ainda não? Sai aí rapidamente da tela, vai lá na estante, vai lá no armário, pega a Bíblia, a Palavra de Deus, e me acompanhe nessa manhã através do estudo da Palavra do Senhor. Portanto, pega aí a sua Bíblia e a abra no livro de Hebreus, capítulo 5. Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela maneira bondosa como Ele tem nos conduzido até aqui, como Ele tem nos guiado, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito dos acontecimentos que nos envolvem nesse momento ao redor do Brasil e do mundo. Tenha plena certeza que nós não estamos sozinhos, mas Deus está do nosso lado. E Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso sustento, é Ele quem nos dá a direção, é Ele quem nos guia. Então não precisamos temer, pois temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado. Hebreus, capítulo 5. Estaremos então lendo e refletindo do versículo 12 em diante. Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante. No entanto, antes de lermos a palavra de Deus nessa manhã, eu quero desafiar você, querido amigo e irmão, a fechar os seus olhos e não a sua Bíblia e orarmos ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele discernimento, compreensão, para estudarmos a palavra do Senhor nesta manhã. Então, aí mesmo, assentado no sofá, onde você está, com a Bíblia aberta em suas mãos, feche os seus olhos e falemos com Deus em oração. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria e satisfação que te agradecemos pela maneira grandiosa, pela maneira poderosa, como o Senhor nos tem conduzido e nos guiado até aqui. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nesse momento, nessa manhã, estarmos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. No livro de Hebreus, capítulo 5, várias pessoas nesse momento, em várias cidades e estados, estão nos acompanhando com a Tua palavra aberta. E é por isso que erguemos a voz, bem como um pensamento em oração ao Senhor, para suplicar que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, a fim de que possamos compreender a Tua palavra e a Tua vontade para cada um de nós. Querido Deus, é possível que os Teus filhos que se conectaram nesse momento, através do Facebook e do Instagram, para ouvir a Tua palavra, eles assim o fizeram, em busca de ouvirem uma palavra de conforto e uma palavra de esperança. Eu não tenho essas palavras, mas o Senhor as tem. Portanto, Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesse momento, fala com o Teu povo, com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, me acompanhe na leitura através da Bíblia que você tem em mãos nesse momento. A partir do versículo 12, a Bíblia descreve, pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, a fim de vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir
não somente o bem, mas também o mal. Até aqui tá bom. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra nessa manhã. O livro de Hebreus é um livro encantador, é um livro extraordinário. Para você ter uma ideia, esse livro ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem escreveu a epístola aos Hebreus. E quando ele escreveu aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E esses judeus convertidos ao cristianismo estavam dispersos em diferentes lugares. E o apóstolo Paulo escreve a esses judeus que acreditavam na breve volta de Jesus para os seus dias. Esses judeus convertidos ao cristianismo, eles acreditavam, eles esperavam e eles aguardavam a volta de Jesus ainda em seus dias, ainda em seus tempos. No entanto, amigos, havia se passado aproximadamente 30 anos e Jesus não voltou. 30 anos depois, esses judeus convertidos ao cristianismo, percebendo que 30 anos se passaram e Jesus não havia voltado, eles começaram então a desanimar da fé. Eles começaram então a se apostatar da fé. Outros começaram a deixar a igreja. Outros começaram a deixar de congregar. E é interessante que essas pessoas, esses judeus, esses cristãos, eles haviam ouvido a promessa de Deus. Jesus havia prometido que voltaria novamente. E eles acreditaram nessa promessa. Quando Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus subiu ao céu, a Bíblia descreve que enquanto ele estava subindo aos céus, 2 anjos então apareceram enquanto os discípulos estavam olhando para cima. E os anjos então disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Porque este Jesus que foi assunto ao céu virá do mesmo modo e da mesma maneira como vocês o viram subir. E essa promessa da volta de Jesus, da vinda de Jesus, encontrou eco no coração desses cristãos. Eles estavam esperando Jesus voltar. Eles se agarraram a essa promessa. Eles creram nessa promessa. No entanto, 30 anos se passaram e Jesus não voltou. E como Jesus não voltou, eles começaram então a desanimar, começaram a descrer, e o resultado foi que esses cristãos, que já deveriam ser adultos na vida espiritual, estavam agora como que crianças. O apóstolo Paulo agora descreve que eles, quando já deveriam ser maduros na vida espiritual, ainda estavam agindo como que crianças. Quando deveriam ser mestres, ainda estavam vivendo como se fossem alunos. Esses cristãos, eles não cresceram na vida espiritual. Eles não cresceram na comunhão. E porque Jesus não havia voltado depois de 30 anos, eles começaram então a perder a fé. Começaram a deixar de crer em Deus. Começaram a deixar de congregar. E Paulo então escreve a epístola aos Hebreus, um sermão, uma homilia, a fim de motivar esses cristãos, a fim de motivar a esses judeus convertidos ao cristianismo, a não desanimarem na fé, a não se desmotivarem na fé, mas a permanecerem firmes, confiantes no poder de Deus. E então, o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola aos Hebreus, ele escreve para explicar o porquê que Jesus ainda não voltou. E o apóstolo Paulo então descreve na epístola aos Hebreus que Jesus ainda não havia voltado porque ele estava desenvolvendo uma obra sublime no santuário celestial. Jesus estava no santuário celestial intercedendo pelo povo, intercedendo por eles, por isso ainda não havia voltado. Mas amigos, eu e você, nós também, à semelhança desses judeus convertidos ao cristianismo, nós cremos na promessa de Deus. Nós cremos que Jesus vai voltar.
Nós cremos que essa promessa é fiel e verdadeira. Não há nenhum problema em crermos nessa promessa. Não havia nenhum problema esses cristãos crerem nessa promessa. Mas sabe qual foi o problema? É que o foco desses cristãos estava no lugar errado. A preocupação desses cristãos estava no quando Jesus iria voltar. E aí foi o problema. Eles estavam focados e preocupados quando seria que Jesus voltaria. E eles focaram nisso, quando na verdade a Bíblia diz que o dia e nem a hora nós sabemos da volta de Jesus. Não há como especificar um dia, não há como especificar uma data, não há como especificar um momento, porque a Bíblia não deixa registrado nem o dia e nem a hora. Portanto, o nosso foco não pode estar no quando Jesus vai voltar, mas deve ser na maneira, no como eu devo viver até que Ele volte. Esse precisa ser o nosso foco. Essa precisa ser a nossa atenção. E esses cristãos judeus, eles precisavam entender que a preocupação deles, o foco deles, precisava estar na maneira como eles deveriam viver até que Jesus voltasse. O apóstolo Paulo, então, escreve na Epístola aos Hebreus algumas orientações que nos mostra, que nos ensina como nós devemos viver e como nós devemos proceder até que Jesus volte, até que Ele venha. A primeira orientação nós encontramos no capítulo 2 do livro de Hebreus, no versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, volte apenas aí uma página, Hebreus capítulo 2, no versículo 1. O apóstolo Paulo nos orienta em como nós devemos viver até que Ele volte. E o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A primeira orientação do apóstolo Paulo é: amigos, até que Ele volte, até que Jesus volte, nós precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus, à verdade de Deus. Se há um tempo em que nós precisamos nos voltar mais para a Bíblia, para a palavra de Deus, esse tempo chama-se hoje, esse tempo chama-se agora. É agora que nós precisamos nos dedicar mais do que nunca ao estudo da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós encontraremos as orientações de Deus para os tempos nas quais nós estamos vivendo. É na palavra de Deus que nós encontramos as suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. E são essas promessas que nos ajudarão a permanecermos firmes em meio às dificuldades da vida. São as promessas de Deus que nos ajudarão a permanecermos firmes nessa caminhada e nessa trajetória cristã. Em meio a tantas dificuldades que nós encontramos na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, é na palavra de Deus que nós encontramos alento para a nossa alma e conforto ao nosso coração. Portanto, até que Ele volte, nós precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Nós precisamos separar momentos, cada dia, cada hora, para estarmos debruçados na palavra de Deus, procurando descobrir qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Esse é o momento, irmãos, em que nós precisamos de fato fazer com que a palavra de Deus esteja constantemente presente em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração. É todos pela palavra, todos estudando a palavra, todos vivendo a palavra e todos pregando e ensinando a palavra. Esse é o tempo na qual o povo de Deus precisa se voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia, porque é na Bíblia, é na palavra de Deus que nós encontraremos as orientações cabíveis e necessárias para a nossa vida pessoal, a fim de
sermos vitoriosos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Talvez eu esteja falando nesse momento, nessa manhã, para algumas pessoas que por alguma razão, há algum tempo, não sabem o que significa separar momentos para meditar na palavra de Deus. Talvez a correria do dia a dia, talvez o comércio, talvez o trabalho, talvez o corre-corre diário da sua vida pessoal, faz com que você não tenha tempo para meditar na palavra de Deus. Mas, querido amigo, nesse momento, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a se organizar, a se planejar, de maneira que você separe tempo, de maneira que você separe momento para meditar na palavra do Senhor. Porque é somente através da palavra de Deus que nós realmente conheceremos o caminho, a verdade e a vida. Portanto, onde você estiver, separe um momento para se voltar para a palavra de Deus. Separe um momento para se voltar para a palavra do Senhor. E entenda que o que deve prevalecer na sua vida não é o que as pessoas dizem, não é o que os homens falam, mas o que deve prevalecer na minha vida e na sua vida é o que a palavra do Senhor diz, é o que Deus diz, e o que Deus diz está registrado em sua palavra. Portanto, até que Ele volte, nós precisamos nos apegar, não de qualquer maneira, mas Paulo ele enfatiza, precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus até que Ele volte. A segunda orientação do apóstolo Paulo, que nós precisamos compreender e vivenciar em nossa vida pessoal até que Jesus volte, está registrado em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Passe aí uma página da sua Bíblia e vá para Hebreus capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: até que Ele volte, nós desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Amigos, eu não sei quem é você. Eu não sei onde você se encontra nesse exato momento nos acompanhando e nos assistindo. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os seus desafios da vida pessoal. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A Bíblia diz que até que Jesus volte, nós precisamos continuar mostrando até o fim a mesma diligência em Jesus Cristo, que é a nossa maior esperança. Mantenhamos firme a nossa confiança nele, até que Ele volte. Mantenhamos firme a nossa fé em Jesus. Mantenhamos firme a nossa comunhão com Ele. Mantenhamos firme a nossa dependência dEle. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estaremos desorientados, sem sabermos para onde ir. É Deus quem traz sentido à vida do ser humano. É Deus quem coloca equilíbrio à nossa vida. Então precisamos dele, porque nós somos seres humanos frágeis, nós somos seres humanos limitados, fracos, que precisamos do agir de Deus em nosso favor. Então, até que Ele volte, onde você estiver, mantenha firme até o fim a sua confiança nele, a sua dependência nele, porque sem Ele nós não somos nada. É possível que nesse momento eu esteja falando para algumas pessoas que começaram firme nesse caminho, que começaram firme crendo em Deus, crendo na sua palavra, crendo na sua volta, mas que por alguma razão, devido aos percalços da vida, devido a algumas dificuldades que enfrentaram na vida, acabaram se distanciando mais de Deus, acabaram se afastando do Senhor, acabaram se afastando da sua palavra. E talvez você que está me assistindo seja uma pessoa assim. Talvez você está aí agora sentado olhando para mim, mas se encontra desanimado, se encontra triste, se encontra abatido,
quem sabe até mesmo pensando em desistir. Mas em nome de Jesus, não desista, mas permaneça firme até o fim. Agarre-se a Deus, apegue-se a Ele, creia nele e permita com que Ele seja Deus em sua vida. Permita com que Ele seja a sua fortaleza, o seu amparo. Permita com que Ele transforme a sua tristeza em alegria, a sua angústia em esperança. Mas não desista da fé, não desista da sua confiança em Deus, não desista de crer na palavra do Senhor, mas permaneça firme até o fim, haja o que houver. Não desista. Mas se porventura você se encontra desanimado, se porventura você se encontra distante de Deus, esse é o momento na qual Deus está desejoso de que você se volte para Ele. Ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar. Não importa nessa manhã o quão distante você esteja de Deus. Não importa nessa manhã o quão fraco você esteja. Deus está disposto a reerguer você. Deus está disposto a fortalecer você. Deus está disposto a sustentar você com a mão forte e poderosa dele. Então recorra a Deus em oração. Agarre-se a Ele. Creia na sua palavra. Se volte para o Senhor. Para que até que Ele venha, nós possamos, de fato, buscarmos com mais firmeza, mais confiança a palavra de Deus. A fim de que até que Ele volte, nós possamos permanecer firmes até o fim, em nome de Jesus. Independente de como você se encontra nesse momento, a Bíblia também diz que até que Ele volte, no versículo 10 do capítulo 6 do livro de Hebreus, a Bíblia diz que até que Ele volte, eu e você precisamos crer em suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. E eu gostaria de finalizar lendo para você uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus se encontra aqui no versículo 10, onde a palavra do Senhor diz assim, versículo 10, do capítulo 6 do livro de Hebreus. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Querido amigo, querido irmão, independente de como você se encontra nessa manhã e nesse momento, Deus, Ele diz em sua palavra que Ele não é injusto para se esquecer de você. Deus sabe exatamente o que se passa na sua vida nesse momento. Deus sabe exatamente nesse momento como você se encontra. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas pelejas, Ele conhece as suas batalhas. Ele não é justo para se esquecer de você. E creia que nesse momento, até que Ele volte, Ele jamais deixará você sozinho, mas Ele está aí agora, perto de você, do seu lado, sustentando você, fortalecendo você, animando você e reerguendo você. Você não está sozinho em meio às lutas dessa vida. Você não está sozinho em meio aos problemas dessa vida, mas Deus está com você, porque Ele não é injusto para se esquecer de você. Ele jamais se esqueceu de você, e Ele jamais se esquecerá de você. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração para Ele agora, e permita com que Ele seja Deus em seu viver. Permita com que Ele realize a obra dEle em você, para que até que Ele volte, nós possamos estar com os nossos olhos focados em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida. E tenha certeza que mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dificuldades, Deus estará do nosso lado, caminhando conosco, nos dando a vitória, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer nesse momento um apelo para você. Você que está desejoso de até que Ele volte, permitir com que Ele esteja guiando você. Você que tem o desejo
permitir com que, até que Ele volte, Deus conduza você através do Espírito Santo a se colocar de maneira mais firme diante da palavra de Deus e viver uma vida de submissão à vontade dEle. Você que tem um desejo de permitir com que Deus esteja no controle da sua vida hoje e sempre, eu quero desafiar você, aonde você está, fechar os seus olhos e orar comigo a Deus. Amado Deus, eterno e soberano Pai, louvado seja o Teu santo, eterno e poderoso nome. Ó Deus, há vários anos nós estamos aqui nesse mundo, aguardando a Tua volta, aguardando o Teu retorno. Para alguns, 30 anos se passaram. Para outros, estão aguardando o Senhor voltar a 18 anos, a 20 anos, a 40 anos, quem sabe a 50, a 60 ou a 70 anos. Eu não sei há quantos anos o Teu povo está esperando o Senhor voltar. Mas eu tenho certeza, Deus, que Tu és um Deus que cumpre com as Tuas promessas. Se o Senhor prometeu que vai voltar, eu creio que de fato o Senhor voltará. Mas eu entendo que o meu foco não pode estar no quando o Senhor vai voltar. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que até que o Senhor volte, nós precisamos nos voltar com mais firmeza para a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos mais tempo para meditar na Tua palavra, para estudar a Bíblia e compreendermos nela a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe nesse momento a cada amigo, a cada irmão que está nos acompanhando nesse momento, orando conosco, através das redes sociais. Eu não sei como eles se encontram nesse momento, mas o Senhor sabe. Aqueles que se encontram nesse momento desanimado, que o Senhor o anime pelo poder que há no nome de Jesus. Aqueles que se encontram angustiados, que nesse momento o Senhor coloque no coração deles a esperança que há em Cristo Jesus. E amado Deus, até que o Senhor volte, que possamos permanecer firmes na fé e na confiança em Ti e na Sua palavra. Que em meio à nossa tristeza, bom Deus, que o Senhor seja a nossa alegria. Que em meio às nossas fraquezas, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Ajuda-nos a permanecermos em Ti. Ajuda-nos a estarmos ligados em Jesus Cristo, a fim de que possamos ser mais do que vitoriosos no Senhor que nos fortalece. Permanece conosco ao nosso lado e nos ajuda a permanecermos em Ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus.